Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Hoje nós vamos iniciar um novo ponto que fala sobre o individualismo. E é preciso diferenciar o individualismo da solidão produtiva que falamos. Não podemos cair nesse erro de embaralhar as coisas, porque a vida intelectual, ela deve frutificar e ser compartilhada, ela deve ser inserida na vida dos irmãos, ela deve produzir frutos para a humanidade, ela é direcionada para a humanidade e não para si mesmo, e não nesse individualismo que faz tudo definhar, que faz tudo fracassar. Nós estamos nos estudos com o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertinhas. Estamos no capítulo 1, A Vocação Intelectual, e iniciamos hoje o ponto 1.2. O intelectual não é alguém isolado. Vamos começar a meditar os trechos que o autor nos traz, porque ele fala de uma maneira muito clara sobre esse individualismo, o diferenciando daquela solidão apaixonada que já falamos nos outros vídeos. É importante não cairmos nessa confusão e diferenciar uma coisa da outra. Vamos meditar. Outro aspecto da vocação intelectual consiste em que o cristão que se empenha, que se devota, não deve ser alguém isolado. Qualquer que seja a situação, ainda que se suponha materialmente desamparado ou abandonado, não deve se deixar levar pelo individualismo, que é uma imagem deformada da personalidade cristã. Se a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. O isolamento é desumano, pois trabalhar de maneira humana é trabalhar com o sentimento do homem, das suas necessidades, das suas grandezas, da solidariedade que nos une numa vida estritamente comum. Veja, a busca pela vida intelectual deve unir a humanidade. Unir a humanidade que caminha na direção de um bem comum. Todos querem viver melhor, todos buscam a felicidade e mesmo que não saibam, todos buscam a Deus, Criador de todas as coisas, que colocou no coração do homem esta semente, uma semente de amor que precisa germinar nas suas obras. E nós, como pessoas que têm esse instinto intelectual, precisamos buscar essa união com toda a humanidade através dos estudos. Nunca de uma maneira individualista, nunca buscando um conhecimento apenas para preencher um vazio dentro de nós ou alcançar alguma posição de superioridade ou buscar esta vida intelectual por vaidade. Não pode ser assim, não pode ser um projeto pessoal, tem que ser um projeto humano, um projeto regido pelo Espírito Santo de Deus que vivifica todas as coisas e todas as obras. Até porque uma obra simplesmente humana definha. E é por isso que quando uma paróquia começa a agir como uma ONG, sem oração e somente com obras, baseada somente nos esforços humanos, como se fosse um partido político, essa paróquia começa a fracassar espiritualmente, mesmo que aparentemente renda alguns frutos. Se as pessoas não estão seguindo os mandamentos, achando que aquele trabalho visual já é necessário para a salvação, tudo começa a fracassar, porque Deus já saiu do centro. Como agradar a Deus
desobedecendo seus mandamentos e fazendo as coisas do nosso jeito. Na vida intelectual também é assim. Tudo o que aprendemos deve visar a honra e a glória do Senhor, deve visar a nossa atuação para que esse mundo seja melhor para todos, e não uma busca individual, por uma vaidade minha, porque eu quero dominar um assunto somente para fazer um tique ali no meu caderno de conquistas. Não podemos ser individualistas. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. O cristão empenhado, que trabalha duro, deveria viver constantemente naquilo que há de universal, inserido no fluxo da história. Uma vez que vive em Cristo, não pode estar apartado nem do tempo, nem dos homens. A vida real é uma vida unificada, uma imensa vida em família, que tem a caridade por lei. Se os estudos significam um ato de vida, e não a arte pela arte ou a posse de abstrações, eles devem deixar-se reger por essa lei de unidade cordial. Rezemos diante do crucifixo, nos dirá Gratri, e aí devemos igualmente elaborar. Mas a cruz verdadeira não está separada da terra. Veja, a vida de estudos não pode ser uma posse de abstrações, uma busca metafísica de conhecimentos elevados, nunca aplicados na prática. A vida intelectual não deve nos levar para longe da terra, para longe das coisas que regem este mundo, mas deve nos inserir para santificar este mundo, para torná-lo melhor, para a honra e glória de Deus. Não devemos viver apartados da história da humanidade. Por mais cruel que essa história seja, por mais difícil que sejam os momentos atuais, é aí que o intelectual, como um guerreiro, como um soldado de Cristo, deve agir levando a sua pequena lanterna, iluminando os pontos que estão sob a sua influência. Se o mundo está como está, é pela falta de bons intelectuais, de pessoas agindo em nome de Cristo, como luzeiros no meio dessa escuridão. Mesmo que sejamos pequenos luzeiros, como vagalumes, iluminemos a parte que nos cabe. Se não iluminamos o ponto onde estamos, ali há menos ação de Cristo e a culpa é nossa, porque Jesus conta conosco para agir na nossa realidade e não para ficarmos voando como que catando borboletas, olhando só para coisas que não interferem diretamente na nossa realidade. E isso nunca desapegado da vida espiritual, porque é o Espírito que rege todo este mundo, o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar sempre ligados à vida espiritual para que a nossa vida prática tenha resultado frutífero. Você entende? Não podemos deixar de lado a vida de oração, as coisas do alto, e não podemos deixar de lado as coisas dessa terra, porque tudo bem vivido aqui vai servir como um trampolim para alcançarmos a glória eterna no céu. Amemos as pessoas, amemos os instrumentos que vão nos levar a tornar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos mais santa. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O verdadeiro cristão terá incessantemente sobre os seus olhos a imagem deste globo onde a cruz está fincada, onde homens carentes deambulam e sofrem, e onde o sangue redentor em numerosos filetes busca um só destino. Aquilo que ele guarda de clareza de espírito é algo investido de sacerdócio, e o que deseja daí obter é a promessa implícita de uma dádiva. Toda verdade é prática,
seja ela a mais aparentemente abstrata ou mais elevada, é também a mais prática. Toda verdade é vida, orientação, caminho com finalidade humana. É por isso que Jesus Cristo afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É bonito o trecho em que o autor indica que o filete de sangue de Cristo vai para um só destino. E Cristo aplica o teu sangue precioso neste destino que é o coração de cada ser humano, a vida de cada ser humano. Cristo derrama o seu sangue sobre a terra para a salvação da humanidade. Foi para nos salvar que ele veio. E é assim que devem agir os cristãos como evangelizadores no meio deste mundo, povoado por pessoas que sofrem na pobreza, na miséria, na secura espiritual, no pecado, na morte. Essas pessoas precisam do toque da graça e muitas vezes Deus se utiliza dos intelectuais, daqueles que podem ensinar e falar sobre a palavra, falar sobre a vida dos santos e também aqueles que atuam em nome de Cristo numa área técnica, no seu trabalho. Você também evangeliza fazendo o seu trabalho com amor, estudando bem para realizar determinadas tarefas na sociedade e fazendo tudo isso em nome do Senhor. A nossa vida precisa frutificar. Ela aponta sim para o alto, mas tem suas raízes fincadas aqui na terra para crescer pela seiva, pelo alimento do Espírito. É o Espírito que vivifica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aponta para o alto, mas ainda está plantado aqui para crescer. A nossa vida na graça não pode ser desvinculada da salvação de todo o mundo, de todas as pessoas. Enquanto vivermos, precisamos lutar para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida. E a vida intelectual é um campo frutífero para isso. No individualismo, isso seca, isso definha. Teremos sim os nossos momentos de solidão apaixonada, de empenho, de estudo, de oração. E mesmo esses momentos devem ser momentos de solidão que estuda a história da humanidade, que estuda como tornar a humanidade melhor, como fazer com que esse mundo seja um lugar de mais paz, de mais harmonia, um lugar mais propício para louvar a Deus, um lugar onde as pessoas possam direcionar mais a sua vida para uma espiritualidade que transforma todas as coisas práticas numa prática de amor aos irmãos, numa prática de amor a Deus. Busquemos as coisas do alto, vivendo ainda aqui nessa terra. Esse é o equilíbrio. Senhor Jesus, eu peço, dá-nos essa graça de ter um equilíbrio, de não cair no individualismo. Lava com teu sangue precioso a humanidade. Lava e fecunda os corações secos que caíram num egoísmo, numa vaidade sem tamanho, que não conseguem mais viver em comunidade, não conseguem mais amar os irmãos. Vá derramando sobre eles o seu amor, Senhor. Envia teu Espírito Santo que vivifica, que torna as realidades mais iluminadas. Vem iluminar, Senhor, as nossas vidas, cada canto que está no escuro, cada realidade infrutífera. Nos ajuda a viver aqui nessa terra, almejando os bens eternos. Que possamos ter este equilíbrio de viver cada realidade prática, direcionando para Ti, Senhor. Que todas as nossas obras, trabalhos, estudos, a nossa busca intelectual seja para a Tua honra, para a Tua glória,
sem esquecer dos irmãos que sofrem ao nosso lado. Que tudo possamos fazer, iluminados pela Tua graça, meu Deus. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço sempre que você inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações, clique no curtir, deixe o seu comentário sobre essa série, sobre também outras coisas que você gostaria de ver neste canal, sobre as suas necessidades, talvez um pedido de oração. Coloco nos meus rosários a sua vida na Santa Missa, nos momentos de adoração. Tudo que você faz com esse vídeo, toda a interação, faz com que ele chegue a mais pessoas. Então me ajude, por favor. Fiquem com Deus e até a próxima.